Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br. Você pode seguir as minhas publicações em tempo real lá no youtube.com/drIcaroAlves. Tem muitos vídeos para vocês. Toda vez que eu termino um vídeo eu procuro publicar lá. No facebook.com/drIcaroAlves e no instagram.com/drIcaroAlves. Eu tenho 5 livros escritos em medicina, o 6º sai esse ano. O último é o 11 hábitos em 11 semanas. Vocês podem adquirir nas principais livrarias presenciais e online. E tem o meu aplicativo de celulares e tablets que você pode baixar gratuitamente, que é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. Ok? Bom, vamos lá. O tema de hoje da live é pregnenolona, tá? O que é a pregnenolona? Pregnenolona é um hormônio esteroidal cuja maior concentração está no cérebro e que é muito importante para um monte de coisas, tá certo? Muitas coisas mesmo. Então eu vou, ao longo dessa live, pontuar para vocês vários aspectos importantes da pregnenolona e por que eu acho, na minha opinião médica, de alguém com quase 20 anos de experiência em medicina, eu acho que você deveria se preocupar sim com seus níveis de pregnenolona, principalmente se você estiver sentindo o que a gente vai debater ao longo dessa live, ok? Bom, antes de mais nada, quem é que pode falar sobre hormônios e prescrever hormônios? Existe um mito circulando por aí de que só pode falar sobre hormônios endocrinologista ou ginecologista. Isso está errado, ok? Qualquer médico pode falar de hormônios e até dentistas podem prescrever. Agora, vai muito da questão, no caso do dentista prescrevendo hormônio, se ele tem treinamento para poder abordar a saúde global em cursos e pós-graduações que sejam bem completas, o que a maioria não tem. Então acaba ficando difícil você ter uma prescrição adequada de hormônios como a pregnenolona por um dentista do ponto de vista sistêmico, tá? Do ponto de vista médico, qualquer médico pode prescrever hormônios, incluindo a pregnenolona, mas vai muito do treinamento de cada um. Hoje em dia a gente sabe que não é só a endocrinologia que recebe treinamento para prescrição de hormônios e muitas vezes até o treinamento do endocrinologista é incompleto do ponto de vista de vários hormônios. Então, procure um médico atualizado, competente, cheque as credenciais desse médico também, cursos que ele fez, o que ele publica, os textos, a experiência, para saber se ele pode prescrever hormônios para você, analisar e prescrever hormônios, tá certo? Bom, o que são hormônios? Hormônios são substâncias que comunicam as ordens do cérebro através das glândulas para as várias partes do corpo. Quando o hormônio conecta neurônios, a gente chama esse hormônio de neurotransmissor, tá? Como serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, GABA, entre vários outros, ok? E você tem os hormônios que eles fazem a conexão do cérebro com outras partes do corpo, como por exemplo o GH, que é o hormônio do crescimento, a insulina, testosterona, progesterona, estradiol, cortisol, os hormônios da tireoide, ok? Então hormônios, gente, são mensageiros. Quem precisa de hormônios? Todo mundo, a partir do primeiro dia de vida até o último dia de vida. Os hormônios são fundamentais para que as células saibam o que fazer com o material que você dá para suas células trabalharem. Ou seja, com o oxigênio que você dá por conta da respiração, com a água, com os nutrientes da alimentação, para uma determinada célula saber se ela tem que crescer, se você vai ter que regenerar um tecido, se você vai ter que produzir enzimas, enfim, tudo isso passa também por estímulos hormonais. Então todos nós precisamos de hormônios. Essa ideia de falar que hormônios causam câncer, câncer é uma doença multifatorial, você pode ver sobre isso lá no icaro.med.br/câncer e no icaro.med.br/vídeos câncer. Tem muito material lá para vocês entenderem que câncer é uma doença multifatorial. Então é muito simplista falar que hormônios causam câncer. Não. Hormônios mal utilizados, excessivamente utilizados, moléculas que sejam diferentes das moléculas que o organismo sintetiza, doses excessivas, por tempo excessivo, enfim,
São muitas coisas relacionadas ao uso errado dos hormônios que podem fazer com que hormônios tragam problemas. Mas na maioria das vezes, hormônios, quando prescritos racionalmente, da forma adequada, para um paciente que reaja bem a eles, que é a maioria do uso adequado de hormônios, ok? Você vai ter um bom resultado da parte hormonal. Então entenda, muitas vezes uma pessoa está comendo direito, dormindo direito, respirando direito, ela toma água direito, ela dorme direito, ela desintoxica e mesmo assim tem sinais e tem sintomas. Então algumas vezes você vai ter que checar uma miríade de coisas, incluindo o equilíbrio hormonal, que ainda é pouco checado por aí. Existe também aquele mito de que se você tem casos de câncer na família, você precisa evitar hormônios. Isso está errado, ok? Existem vários tumores que respondem aos hormônios sim, mas outras células do corpo normais podem estar precisando de hormônios para funcionar normalmente. E aí eu pergunto para você, se uma mulher já está com a libido lá embaixo, ressecamento vaginal, osteoporose, depressão, risco cardiovascular aumentado, mas ela teve nódulos ou casos de câncer na família. Acontece que esses sintomas podem estar fortemente relacionados à carência de hormônios. Então, será que se os exames mostrarem, junto com o quadro clínico, que essa paciente precisa de hormônios, a gente deve evitar de usar hormônios por causa desse mito, porque os hormônios podem causar um crescimento, desenvolvimento dos nódulos e tudo mais? Eu te pergunto de outra forma. Você está no meio do deserto, vai morrer por desidratação, já está 3 dias sem tomar água, ok? Você encontra uma água barrenta para tomar. Tem animais tomando água junto com você, se você optar por tomar essa água. Você vai tomá-la ou não? Eu garanto que você vai cair lá de joelhos e vai tomar essa água. Por quê? Uma coisa é a possibilidade de você ter problemas tomando esta água. Outra coisa é a necessidade atual que você já tem pela sede de tomar água. É a mesma coisa com várias questões hormonais. Para o paciente que já tem sintomas causados pelos problemas hormonais, tá? Que possam ser causados ou agravados pela questão hormonal. Você deixar de repor os hormônios, tá? De olhar a parte hormonal, simplesmente porque pode ter um risco de desenvolver uma doença pela reposição hormonal, é um contrassenso. Você já tem um problema que pode melhorar e você vai deixar de fazer isso pela possibilidade de algo futuro. E eu volto a dizer para vocês, a maior parte dos problemas que as pessoas por aí associam a hormônios não são causados pelos hormônios. São causados por pessoas que vão usar hormônios ou usam hormônios sem tomar água direito, sem comer direito, se intoxicando, não larga o cigarro, o excesso de cigarro, a bebida, não vivem uma vida adequada, não corrigem carências de vitaminas, de minerais, tem toxina aumentada, alimentação inadequada, enfim. Se você dá hormônios para uma pessoa que tem hábitos de vida ruins e não corrige os demais problemas de carências, de excessos nos exames de inflamação, de excesso de radicais livres, você vai ter problemas, vão botar a culpa nos hormônios e a culpa não era deles. Lembre-se que o sistema imunológico, que é muito importante em casos de câncer, ele também depende de hormônios para funcionar adequadamente. Então, se você taxar os hormônios de sempre maléficos e deixar de repor hormônios quando precise, o seu sistema imunológico também vai funcionar mal. E muitas vezes o colega médico tradicional fica preso a mitos e deixa de abordar isso, tá? Volto a dizer para vocês, para saber mais sobre hormônios, vá lá no icaro.med.br/modulação, sem o C cedilha e o atil, porque é um link, tá? icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios. E você vai ter uma base do que é necessário para você fazer uma boa reposição ou modulação hormonal, avaliar junto ao seu médico competente, atualizado e sem preconceitos, né, se o hormônio é necessário para você. E se você quer saber o que vem antes da reposição dos hormônios, esses links vão ajudar e vai ajudar também o icaro.med.br/degraus da saúde, tá? Dê uma olhada lá. Então, existem hormônios esteroidais e peptídicos.
A gente pensa que o hormônio esteroidal é só coisa de bombado, de quem quer ganhar massa muscular. Não, gente. Todo hormônio que venha do cortisol é chamado de hormônio esteroidal, tá? Essa tabela vocês conseguem ver lá no icaro.med.br buscando colesterol e hormônios. Qual é a relação? Se vocês forem ver aí, ó, o colesterol está na base de produção de vários hormônios. Estes hormônios que derivam do colesterol são chamados de esteroidais. Os hormônios que derivem das proteínas, das partes menores das proteínas, chamadas de peptídeos, e as ainda menores, que chamam-se de aminoácidos, são chamados de hormônios peptídicos. Bom, hormônios peptídicos, você tem a insulina, você tem o GH, você tem os hormônios da tireoide, você tem a prolactina, tá bom? Só para dizer alguns exemplos, são hormônios que vêm em boa parte das proteínas como parte principal da sua síntese, tá bom? Proteínas quebradas em peptídeos, que são quebrados em aminoácidos, e o corpo recompõe isso como queira, tanto estrutura do organismo quanto hormônio, se necessário. Os hormônios esteroidais são aqueles que vêm do colesterol, ok? E aí o principal hormônio e o primeiro que vem do colesterol é a pregnenolona, que pode ser convertida em vários outros hormônios e vai ser convertido em vários outros hormônios na medida que o corpo precise. Então eu acho que você já entendeu duas coisas. Primeiro, que colesterol não é o inimigo de ninguém e que colesterol é fundamental para você fabricar os hormônios esteroidais, sendo que o primeiro e mais importante dos hormônios esteroidais é a pregnenolona, ok? Que eu vou falar bem mais sobre ela agora. Então, colesterol é uma molécula que é fundamental para a vida humana, tá? O colesterol ele é importante para a recuperação de tecidos, para formar nervos, para síntese de hormônios, e é basicamente um cimento intercelular. Ele entra na composição de várias coisas, inclusive da membrana de todas as células. Olha só. Então, colesterol é importante. O colesterol em uma pessoa inflamada, ou com excesso de radicais livres, ou com hábitos de vida ruins, com desequilíbrios hormonais, com carências de nutrientes, com excessos, enfim, esse colesterol em excesso, ele pode se transformar em algo ruim e estar envolvido em várias doenças, inclusive entupimento de artérias, mas somente o colesterol alto demais em pessoas que tenham esses outros fatores que eu falei, tá bom? Então colesterol não é o inimigo. Qualquer dúvida, vá lá no icaro.med.br/colesterol ou busque colesterol para os outros artigos lá e você vai ver que ele não é o inimigo. E hoje em dia as pessoas estão mantendo, sob orientação médica, níveis de colesterol cada vez mais baixos. E isso é perigoso. Eu me arrisco a dizer que para a maioria das pessoas o ideal é manter o colesterol entre 200 e 260, o colesterol total, mas junto a bons hábitos de vida e os demais fatores que eu falo no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/degraus da saúde. Não adianta também você ficar com colesterol alto e não cuidar dos outros fatores de saúde. Aí esse colesterol pode ser transformado no que não deve, tá bom? Bom, voltando à pregnenolona. Então você entendeu que colesterol é fundamental à vida, que níveis baixos demais de colesterol vão prejudicar a sua produção de todos os hormônios esteroidais e isso vai causar ou agravar um monte de doenças em vocês, tá bom? A primeira etapa da transformação do colesterol em hormônios esteroidais, como testosterona, cortisol, aldosterona, estradiol, progesterona, DEA, a primeira etapa é que o colesterol seja convertido em pregnenolona, tá bom? Ícaro, por que você resolveu falar da pregnenolona? Primeiro, eu vou soltar uma série de vários vídeos ao longo desse ano de 2018, tá? Que vão vir destas lives do Facebook de 20 e 30 horas, falando sobre cada um dos hormônios mais importantes para vocês. Comecei com a pregnenolona porque a Anvisa publicou no Diário Oficial da União, do dia 21 de março de 2018,
algo que me deixou perplexo. A Anvisa escreveu que determina como medida de interesse sanitário em todo o território brasileiro a proibição da importação, fabricação, distribuição, comercialização, manipulação e uso da pregnenolona, porque não teve a sua eficácia terapêutica avaliada e aprovada por eles, pela Anvisa. Gente, eu achei isso absurdo. A pregnenolona, ela é produzida pelo corpo já a partir do primeiro dia de vida. Então, como é que a pregnenolona não tem eficácia comprovada? Segundo ponto, existem centenas de estudos da pregnenolona em várias patologias e na prevenção de várias doenças e na promoção de saúde de um envelhecimento mais saudável, tá? E a agência vem me dizer que não tem eficácia terapêutica avaliada e aprovada pela agência. Só se for má vontade da Anvisa de aprovar centenas de estudos que tem por aí. O que alguns me disseram é que ninguém foi lá submeter esses estudos à aprovação da agência. Gente, eu acho isso uma imbecilidade. Eu acho que um agente público deveria ir buscar os estudos, sim, e avaliá-los, porque há muitos estudos, centenas, da pregnenolona comprovando sua eficácia terapêutica. Resultado, está proibida a prescrição da pregnenolona no Brasil? Não. Está proibida a venda por farmácias de manipulação, lojas e importadores no território brasileiro. Várias farmácias de manipulação já tiveram que jogar fora seu estoque de pregnenolona, pelo que me contaram. Isso é triste, mas você ainda consegue a pregnenolona através de importadores, comprar no exterior, onde ela é vendida em sites e até em supermercados. Eu discordo da venda sem controle da pregnenolona, afinal é um hormônio, mas só estou mostrando para vocês que ela é tão, entre aspas, perigosa assim, que é vendida até em gôndola de supermercado em muitos países desenvolvidos do exterior. Então, o que eu recomendo para vocês é: procurem bons médicos para avaliar se você precisa de pregnenolona, tá? E aí, você, se precisar, peça para o seu médico indicações de quem ele saiba que eventualmente importe, muitos médicos sabem, tá? Ou procure na internet, em bons sites e companhia, que você vai ver muitas pessoas que podem trazer para você, ou peça para alguém trazer do exterior, mas não peça por conta própria, que seja sob indicação médica competente, tá bom? Bom, então ela ainda pode vir do exterior, mas sob receita de médico. Então, o que é a pregnenolona? A pregnenolona é um hormônio esteroidal, tá? É um hormônio esteroidal que tem uma grande importância em vários fatores. Eu vou falar apenas alguns para vocês. Como eu postei ontem, no dia 20, nas minhas redes sociais, no instagram.com/drIcaroalves, e tá lá no icaro.med.br/pregnenolona. Postei uma página de um livro muito bom do Dr. Hertog, que fala sobre a deficiência de pregnenolona. Vocês encontram essa página para ver lá no icaro.med.br/pregnenolona, e ao longo desta semana eu vou colocar mais material lá para vocês sobre esse nobre hormônio, tá bom? A pregnenolona, ela age diretamente na memória, na visão, na saúde das articulações e músculos, na produção de energia, tá? Para combater fadiga, para energia do dia a dia, na pele, tá? Na saúde da pele, tá? E na mobilidade em geral, músculos e articulações, tá bom? Agora, a pregnenolona vai além. Lembram que eu falei para vocês que você precisa da pregnenolona como base para, a partir dela, seu corpo produzir vários outros hormônios? Pois é, como a pregnenolona ela entra na produção da testosterona, da androstenediona, tá? Que são hormônios que a gente chama mais masculinos, mas a mulher também tem testosterona e androstenediona e tem suas funções dela. Assim como o homem também tem estradiol e progesterona, tá? E precisa deles também, só que em pequenas quantidades. Então essa história de falar que os dois primeiros, testosterona e androstenediona, são só masculinos e progesterona e estradiol são só femininos, tá errado.
eles têm funções no homem e na mulher, mas a mulher tem mais estradiol e progesterona e o homem tem mais testosterona e androstenediona, mas não significa que eles precisem de todos esses hormônios, tá bom? Então, quando a pessoa desenvolve carência dos hormônios mais da linhagem masculina, testosterona e androstenediona, por causa da falta de pregnenolona como precursor para essa produção, a pessoa pode desenvolver problemas musculares, incluindo o coração, problemas de força, dificuldades na parte sexual, tá certo? E vários outros sintomas, até porque a testosterona tem vários receptores no cérebro e no coração. Então pode vir também problema com outras glândulas, porque os hormônios estão sempre atuando juntos, problemas de raciocínio, por aí vai. Quando a deficiência de pregnenolona impacta negativamente a falta de estradiol e progesterona, podem vir sintomas de fadiga crônica, de problemas sexuais da mulher, tá? Como secura vaginal, como falta de libido, sabe? Dificuldade com os caracteres sexuais femininos, celulite, ganho de peso mais fácil, por aí vai. Quando os corticoides têm dificuldade de ser produzidos por causa da deficiência de pregnenolona, aí você pode ter desejo por açúcar ou desejo por sal, dependendo do tipo de corticoide que vai ser pior produzido pela falta de pregnenolona, ataques de hipoglicemia, porque o cortisol tem como uma das funções dele corrigir a glicemia se você ficar muito tempo sem comer ou cair em hipoglicemia, tá? E a hipoglicemia pode causar nervosismo, ataque de pânico, ansiedade, ataques de sudorese, tá certo? E má gestão do estresse. Você pode ter aquela hipotensão ortostática, ou seja, você ter dificuldade de equilibrar a pressão, se levantar de uma vez, sentir aquela tontura, até cair. Muitos casos são erradamente diagnosticados como síncope vasovagal, tá certo? A pessoa pode urinar demais, pode ter sede demais, enfim, só falei de alguns sintomas em que a pregnenolona pode estar envolvida. Então, imagine, mas principalmente, o principal sintoma que vai guiar a prescrição de pregnenolona, quando você não tem uma dosagem confiável dela, são os problemas de memória, tá certo? Porque a pregnenolona é o hormônio esteroidal mais abundante no cérebro. Ela atravessa a barreira do sangue do corpo todo para o cérebro com quase 100% de eficiência. Por quê? O cérebro puxa a pregnenolona para ele, porque é um neuroesteroide super importante, como eu vou explicitar para vocês daqui a pouco, ok? Várias outras funções dela. Quem tem a pregnenolona, então? Todos nós, de crianças a idosos. Agora, quando você chega lá para os 70 anos de idade, mais de 60% da sua pregnenolona já era. Ou seja, à medida que você envelhece, a sua produção de pregnenolona vai caindo cada vez mais. Então, com o envelhecimento que traga sintomas, que é o envelhecimento da maioria das pessoas, torna-se muito importante, na maioria das vezes, você repor pregnenolona, sob orientação e prescrição de um médico, tá bom? De um médico competente. Agora, já existem casos catalogados de crianças e adolescentes e adultos jovens com carência de pregnenolona, principalmente aqueles que se alimentam mal e têm hábitos de vida ruins, tá? Algumas doenças que prejudiquem os principais locais que produzem pregnenolona são vários, mas os principais são cérebro, suprarrenais e as gônadas, né? Ovários e testículos, tá? Então, problemas nessas glândulas e o estresse. Por quê? O excesso de estresse pode, com certeza, prejudicar a sua produção de pregnenolona ou esgotar os seus estoques. Por quê? O excesso de estresse vai desviar a pregnenolona para virar cortisol e aldosterona. Resultado, você vai ficar com menos pregnenolona. O corpo desvia a produção hormonal para onde ele mais precisa, tá bom? Para que serve a pregnenolona? Já falei para vocês e vou discutir mais nos links que eu separei aqui para vocês. Já falei quem produz a pregnenolona. Já falei quando falta e por quê, porque eu deixei um guia aqui para não esquecer nada de falar para vocês, tá bom? Agora as perguntas que vocês devem fazer. Ícaro, por que eu nunca tinha ouvido falar de pregnenolona? Deixa eu falar para vocês.
Eu só tive uma aula na faculdade de medicina e eu estudei numa das melhores faculdades de medicina do Brasil, na época. Só tive uma aula que falou da pregnenolona e passou. Uma das hipóteses que cogitam para os médicos ficarem sabendo tão pouco sobre a pregnenolona é que, infelizmente, a indústria farmacêutica indiretamente parece ter bastante controle sobre o currículo médico, ou seja, o que a gente aprende na faculdade de medicina. E a pregnenolona não pode ser patenteada para virar um remédio que se mude um pouco a estrutura e tenha os mesmos efeitos. Então isso faz com que a indústria não tenha interesse nela para patentear. Resultado, muitas pessoas passam a vida inteira, muitos profissionais de saúde, sem saber o que é pregnenolona, se não forem estudar por fora ou fizerem bons cursos para isso, tá? Muito ruim isso, né? Inclusive, muitos profissionais que dizem que se especializaram mesmo em hormônios e tudo, nas pós-graduações e especializações mais convencionais, não ouvem falar de pregnenolona. Eu acho isso estranho, porque se você dosa hormônios da tireoide e estão em carência, você repõe hormônios da tireoide. Se você dosa insulina e está em carência, você repõe insulina. Mas com a pregnenolona o pessoal nem estuda, nem avalia, não pede exames e não repõe se tiver carência porque não avaliou. Quer dizer, tem alguma coisa estranha, não é? Outra coisa é que a dosagem sanguínea de pregnenolona é pouco confiável. Por quê? Uma dosagem alta no sangue não garante que ela esteja alta no cérebro. A gente infere que se está alta no sangue, está boa no cérebro, mas não dá para ter certeza. Porque uma pregnenolona alta no sangue pode rapidamente ser sequestrada para virar outros hormônios. Tá bom? Então, a maioria dos médicos, infelizmente, não sabe trabalhar com a pregnenolona, ou não valoriza a importância dela, ou não pede os exames necessários para dosá-la, que, na maioria das vezes, são os exames de saliva, que são os mais confiáveis, tá bom? Aí você tem o Laboratório Lemos, o Lab Vitros e vários outros que dosam na saliva no Brasil e no mundo, tá bom? Bom, aí vem a outra questão. Tá, se ninguém conhece... como é que faz para repor, para saber se tem que repor? Gente, eu vou dar vários pontos para vocês estudarem, tá? Eu tive vários pacientes essa semana que falaram para mim, pois é, doutor Ícaro, a gente chegou ao senhor pesquisando vídeos na internet, pesquisando seus livros, suas palestras, mas a maioria dos seus colegas tradicionais, quando a gente leva os frutos das nossas pesquisas, não valorizam ou ridicularizam ou falam que não tem evidência científica. Gente, tem. Pregnenolona tem evidência científica, tem muito médico que não conhece, tá? Então, se você tiver os sintomas que eu vou passar ou as doenças que eu vou passar para vocês, procure bons médicos para avaliar com você se você precisa da pregnenolona, pelo menos por um curto período de tempo ou maior período de tempo, para ficar bem, ok? Não estou dizendo para vocês que os sintomas ou doenças que eu vou falar são sempre causados pela pregnenolona ou que ela sempre vá funcionar lá, do ponto de vista de ajudar, ok? Não. O que eu estou dizendo é que existe a chance, ok? Existe a chance de ser causado pela pregnenolona, de serem causados ou agravados pela pregnenolona, e aí vai muito de vocês, junto aos seus médicos competentes, avaliarem. Mas eu acho que o conhecimento vocês precisam ter, ok? Aí vem aquela questão. Não deveríamos aceitar a queda da pregnenolona como natural da idade? Ou seja, a gente não deveria aceitar o envelhecimento? E aí, se a pregnenolona cai com o envelhecimento, não é uma coisa de Deus, a gente tem que aceitar? Aí é que tá. Deus nos deu a inteligência, a ciência e a capacidade de fabricar uma pregnenolona idêntica àquela que a gente produz dentro de nós. Então, se você está envelhecendo e está bem, eu posso te dizer que talvez você não precise repor pregnenolona ou outros hormônios, tá? Você deve estar fazendo alguma coisa que funciona muito. Mas para a maioria das pessoas que está envelhecendo e está envelhecendo com um monte de sintomas ou doenças, aí sim, se você tem uma arma na mão que pode ajudar nesses sintomas, por que não usar? Não digo em mega doses. Eu sempre falo para os meus pacientes, vamos tentar achar a menor dose possível e pelo período estritamente necessário que te ajude nos seus sintomas, ok? Bom, então essa história de vamos aceitar a queda como natural, eu discordo, principalmente se tem sintomas associados. E como é que a gente avalia
laboratorialmente a queda da pregnenolona. O exame de sangue é autorizado por pouquíssimos laboratórios e vai ter pouco valor em geral, ou seja, não recomendo. Mas as dosagens de saliva tem valor que varia aí, se eu não me engano, de 500 a R$1.000, não dosam só a pregnenolona, dosam vários hormônios esteroidais e outros com confiabilidade, e eu recomendo que pelo menos uma vez na vida você faça essa dosagem e dê uma otimizada, que você vai ver que é um dinheiro muito bem investido em geral, tá bom? Agora, se você tiver muitos dos sintomas e doenças que eu vou falar para vocês associados a problema de memória, a ter passado por grandes períodos de estresse, existe uma grande chance de você precisar de pregnenolona, e pode ser que seu médico ache oportuno em pequenas doses ver como você fica, tá bom? Deixa eu ler para vocês algumas coisas que eu vi nos links aqui que são muito importantes. Algumas vão ficar meio repetitivas, mas é porque eu vou passar link por link aqui para poder falar com vocês sobre a importância da pregnenolona, tá? Então ela é sintetizada a partir do colesterol, então a partir de hoje dê a devida importância em ter bons níveis de colesterol. Baixos demais dá problema, tá? A pregnenolona precisa do boro, que é um mineral, para ela ser convertida adequadamente em outros hormônios. Então é bom você ter a reposição junto com boro, ou ter seus níveis de boro avaliados também junto a bons profissionais. Os principais locais que produzem pregnenolona são as gônadas, ovários e testículos, glândulas adrenais e o cérebro, tá? A pregnenolona vai ser convertida em vários hormônios, como progesterona, aldosterona, cortisol, testosterona, DEA, estradiol. Então, os níveis dela têm que estar bons mesmo, senão possivelmente você vai desenvolver carência de vários outros. Tá certo? A pregnenolona, deixa eu ver o que mais que é importante para dizer aqui. Ela é vendida sim no exterior, tá certo? E você pode conseguir por pessoas que tragam para você, mas não use por conta própria. Tem o acompanhamento, a orientação de um bom médico, até porque você tem que ver se precisa mesmo, e você precisa ver se aquela dosagem é adequada para você, em qual tempo você tem que mudar, para quais dosagens, tá bom? Isso é importante. A pregnenolona, ela é muito importante para equilibrar a função dos canais de GABA. O que é o GABA? É um neurotransmissor calmante que nós produzimos no cérebro. Então a pregnenolona, ela ajuda a regular a atuação do GABA no nosso cérebro. Regular quando a gente precisa realmente estar calmo e quando a gente precisa se acalmar um pouco mais. Então, para o GABA funcionar direito, você precisa ter bons níveis de pregnenolona. Por isso, com a idade, o cérebro vai tendendo mais a ansiedade ou depressão. Também por isso, tá bom? A pregnenolona é bastante segura e as doses habituais vão ali de 25 a 100 miligramas por dia, tá? Em geral, tá? Mas tem estudos comprovando que até 500 miligramas por dia, por curtos períodos de tempo, costumam mostrar segurança, sob orientação médica, tá? Ela pode ser indicada para melhorar e para prevenir casos de Alzheimer, tá? Memória e raciocínio é a principal indicação dela, porque ela ajuda na produção da acetilcolina e melhor atuação da acetilcolina, que é um outro neurotransmissor importante, principalmente em outra doença chamada Parkinson, tá certo? Ela modula alguns receptores chamados NMDA, que são receptores importantes na conexão entre os neurônios, tá? E que regulam coisas como memória, aprendizado e ansiedade, tá certo? A pregnenolona é muito importante para regular o humor, inclusive depressão e ansiedade. Hoje em dia a gente sabe que quando você repõe pregnenolona, em muitos casos o colesterol regula para níveis bons sem precisar das estatinas, que em muitos casos baixam demais o colesterol. Por quê? Muitas vezes o colesterol estava alto porque o corpo estava querendo produzir pregnenolona, para daí ir para outros hormônios. Então quando você repõe a pregnenolona, ele diminui a produção de colesterol excessiva. Às vezes ele até tem as condições de produzir a pregnenolona, fora o boro, tá certo? Fora bons hábitos de vida, e aí quando você dá essas coisas, ele produz e o colesterol cai normalmente. Então cuidado, que colesterol alto muitas vezes é sinal de que seu organismo está aumentando esse colesterol para produzir coisas que ele está precisando. E você vai lá e baixa o colesterol sem repor o que o organismo realmente precise. Cuidado, tá?
A pregnenolona tem alguns estudos mostrando que ela pode ter uma eficácia em casos de esclerodermia, esclerose múltipla e até para tensão pré-menstrual, doses baixas de pregnenolona mostraram em estudos pequenos que pode ajudar a aliviar a tensão pré-menstrual. Que coisa, né? Então, pregnenolona é um hormônio muito bom e que a maioria de nós costuma ter carência cada vez maior à medida que envelhece. Tá bom? Como eu já disse, eu estou olhando outro link aqui. Memória e cognição, que é atividades relacionadas a aprendizado. Quando estão alteradas, muitas vezes a carência de pregnenolona está presente. E nos casos de fadiga, nos casos de estresse crônico, nos casos de sintomas associados a cansaço e estresse crônico, você muitas vezes vai ter benefícios com a reposição de pregnenolona. Por quê? Porque muitas vezes você exauriu suas glândulas e seus níveis de pregnenolona pelo excesso de cortisol, pelo excesso de estresse, pelo hiperconsumo de nutrientes e por aí vai, ok? Então a pregnenolona é considerada fora do Brasil até um hormônio anti-estresse, digamos assim, anti-cansaço. Cuidado que o médico tem que avaliar isso com você, tá bom? Ela ajuda a combater a depressão, como eu disse para vocês, é um hormônio digno de nota, muito importante, tá? Para todos nós. Em média, a gente sintetiza por dia de 10 a 50 miligramas de pregnenolona, ok? Em média. Mas essa síntese vai caindo brutalmente à medida que a gente envelhece, tá bom? Bom, a pregnenolona também pode ajudar em praticamente todas as doenças mentais, na prevenção e no melhor tratamento. Ela pode ajudar a superar dependências químicas, porque a pregnenolona ajuda em mecanismos do cérebro de dependência, tá bom? É um hormônio muito seguro de usar, porque a dose terapêutica é muito ampla, tá certo? Eu vou deixar depois links para vocês sobre elas. Tem estudo científico pra caramba sobre ela. Melhora a cognição e o bem-estar, claro que para o paciente que tem a carência de pregnenolona, tá bom? Quando você otimiza os níveis dela, tá certo? É chamado neuroesteroide porque, como eu já disse para vocês, é mais abundante no cérebro e atua na multiplicação neuronal, ou seja, no reparo neuronal e na formação de novas conexões entre os neurônios. Inteligência é muito mais uma função de mais conexões entre os neurônios do que de criar mais neurônios, mas a gente cria mais neurônios sim. É fundamental para a memória, tá? É fundamental para a cognição, para o aprendizado, ok? Então, entenda, a pregnenolona é um hormônio neuroesteroidal que até para o sono ela é muito importante, tá certo? Ela atua no controle do cérebro como um todo, em várias questões, como eu já disse para vocês. Ela tem um declínio ao longo da idade e alguns estudos têm buscado comprovar que o declínio da pregnenolona com a idade estaria envolvido com o aumento de casos de demência que a gente está vendo, tá certo? A gente tem tido mais queda de pregnenolona por conta desse absurdo de baixar o colesterol demais, hábitos de vida ruins, o colesterol inflamado que vai ser mal aproveitado, mal transformado em hormônios, por aí vai, tá? A suplementação de pregnenolona para quem precisa melhora a função cerebral, da pele, dos músculos, das articulações, tá? Como eu já falei para vocês, ok? E pode ajudar nos vícios, como eu já falei para você acabar com os vícios, tá? Tem um link bem interessante que eu vou colocar depois lá no icaro.med.br/pregnenolona. O Dr. Thierry Hertog, ele fez uma página onde você pode se testar quanto a seus hábitos, deficiências vitamínicas nutricionais, hormônios, tá? E outras deficiênhes, tá? Se você está indo bem para o envelhecimento saudável ou não. Eu vou botar esse link depois para você, mas se você botar Hertog, Hertoghe, tá? No Google e botar Test Yourself. Teste-se, né? Hertog. Eu vou botar esse link para vocês depois, tá? Eu vou botar na descrição agora. Deixa eu entrar aqui de novo na página dessa live e aí vai deixar aí para vocês, porque ele tem testes bem legais só com perguntas para ajudar você e o seu profissional de saúde a avaliar se você tem carência não só da pregnenolona, mas de diversos outros hormônios, tá? Só através de várias perguntas. Claro que se você responder
positivo para vários, eu postei para vocês agora o link, esse, tá? ertog.eu/en/test yourself. É claro que se você tiver um score positivo lá de que possivelmente você tem carência daquele hormônio que você resolver testar, isso não fecha um diagnóstico 100%. Você precisa de um médico, tá? Competente e atualizado, quando possível das dosagens, é o ideal, junto com o quadro clínico, para poder ver se você vai dosar. Mas algumas perguntas poderosas para ver se você tem carência de pregnenolona, de acordo com o Dr. Thierry Hertog, e eu respeito porque ele sabe muito de hormônio, ele tem uma mão meio pesada para repor hormônio, sabe? Na minha opinião. Mas sabe muito de hormônio e compartilha o conhecimento dele por aí, tem ajudado muitas pessoas. Vamos para as 10 perguntas top para você poder suspeitar se tem carência de pregnenolona ou não junto ao seu médico, tá bom? Perda de memória, tá? Se tiver, é bem característico, tá? E não tem outras causas associadas, como falta de água, de hábitos saudáveis de vida, de nutrientes para o cérebro, de complexo B, por aí vai, tá? Dores nas articulações, generalizadas principalmente, tá? Dificuldade de lidar com estresse, sensação de esgotamento, dificuldade de enxergar as cores como enxergava antes, as tonalidades de cores em ambientes coloridos, perda de interesse por coisas que requeiram sensibilidade, tá? Perda de pelos púbicos ou pelos embaixo dos braços, né, nas axilas, em caso de que você tinha bem mais pelos, tá? Musculatura flácida, se você não malha, vai ser flácida, tá? Mas se você faz tudo para ter uma musculatura melhor e não tem, pode ser algo associado, tá? Urina excessiva e clara durante o dia, mesmo tomando substâncias que poderiam colorir a urina ou no geral, tá? Pressão sanguínea constantemente baixa. Claro que tem gente que tem isso porque tem medo de sal, aí é complicado, tá? E deseja sal pra caramba. São 10 sintomas que ele coloca, tá? De que se vários desses estiverem intensos, possivelmente você deveria pensar na deficiência de pregnenolona, mas também de outros hormônios. Eu sugiro você visitar a página para dar uma olhada nisso, tá bom? Bom, resumindo, você tem que se preocupar com seus níveis de pregnenolona? Tem. Passou dos 30 anos de idade, tá? E foi submetido já ou está sob muito estresse, a memória já está dando problema, as perguntas, as respostas a essas perguntas, sabe? São muito negativas, você tem vários desses sintomas intensos, tá? Você tem que prestar atenção. Usuários de anticoncepcionais têm mais chance de ter carência de pregnenolona também, e os estressados crônicos, pois é, ok? Se passou dos 40, 45, mesmo que a vida tenha sido mais tranquila, cheque as respostas a essas perguntas, principalmente memória, porque aí é mais fácil de você ter desenvolvido carência de pregnenolona, que só deve piorar com a idade, tá? Então, assim, você deve repor, e seu médico vai dizer junto a você, mas estude para poder levar esses dados para o seu médico. Quem sabe, se ele não for atualizado, ele se atualize, mas o ideal é você procurar um médico que já tem experiência de lidar com isso, tá? Somente médicos podem repor a pregnenolona e outros hormônios do ponto de vista sistêmico, ok? Dentistas até podem prescrever hormônios, mas eu não acho de bom alvitre, não acho de bom tom que alguém que estudou só a saúde da cabeça e principalmente da boca, né, que vá prescrever hormônios que vão agir em todas as partes do corpo, a não ser que isso tenha uma relação direta com a sua profissão. Essa é a minha opinião, que você, se quiser ver modulação hormonal, reposição de hormônios, deve procurar médicos competentes e atualizados, tá? E as doses vão de 10 a 500 miligramas. Usualmente, prescreve-se de 25 a 100 miligramas por dia, mas o melhor é não usar por conta própria. Procure um médico para avaliar junto a você as doses mais adequadas, tá bom? Procure médicos sem preconceitos infundados, tá? E se de repente falar alguma coisa contra, peça por favor evidência científica daquilo, evidência de por que é contra a pregnenolona, porque a maioria que diz por aí que é contra não tem evidências científicas sólidas para suportar isso, tá bom? Então procure um bom médico atualizado e competente e sem preconceitos infundados, tá certo? Nas próximas semanas eu vou tá aqui com outras lives sobre hormônios, tá certo? Pode ser que uma semana ou outra eu faça algum outro tema, tá? Mas eu quero focar em 2018 mais nessa parte para esclarecer vocês.
Leiam mais sobre hormônios lá no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios, tá certo? E mais sobre a pregnenolona, inclusive eu vou colocar esses links e mais dados lá para vocês daqui a pouquinho no icaro.med.br/pregnenolona. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, atendo em Brasília, Distrito Federal, não atendo convênios, tá certo? Não dá para fazer uma consulta de 1 hora de duração e mais 1 hora de retorno, até 1 hora, né? Atendendo por plano de saúde. É impossível, tá? E para marcar comigo, se vocês quiserem, 3234-9069 ou 99646-7775, DDD 061, tá certo? E sigam-me nas redes sociais, instagram.com/drcaroalves, facebook.com/drcaroalves e no youtube.com/drcaroalves, onde vocês já têm um monte de vídeos lá para ajudar vocês a terem mais saúde, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.